Nós estamos verificando as causas da morte de Cristo, os motivos de sua morte, procurando responder por quê, a pergunta por que Cristo morreu. Nós primeiro apresentamos dois pontos principais que seriam, a acusação dos judeus de que Jesus havia cometido o pecado digno de morte, de blasfêmia. Então, da parte dos judeus, a acusação era de blasfêmia, ok? E da parte dos romanos, isso, de sedição. E aí nós fomos analisar os envolvidos nessa morte. Começamos por Pilatos. Fomos perceber que Pilatos é um dos culpados. E a Bíblia, ela dá a entender isso de maneira bem clara. E além da própria Bíblia dar a entender isso de maneira clara, nós temos também o ponto histórico em que o próprio credo apostólico da igreja, veja bem, irmãos, o credo apostólico não é um credo da Igreja Católica, ele é um credo universal, ok? A Igreja de Jesus de todos os tempos, ela confessa o credo. O credo apostólico seria basicamente a parte essencial da fé cristã. Então, o que uma pessoa necessita para ser considerada irmão? Confessar o credo apostólico. Se você não tem ideia o que é o credo apostólico, depois você procure na internet o credo apostólico, leia o credo apostólico. E aí nós vimos as dificuldades que Pilatos teve, e basicamente Pilatos faz uma escolha entre ser um homem que é coerente com a sua convicção de que Jesus era inocente e as ambições que ele tinha, ele escolhe a sua ambição entre pagar o preço de ser verdadeiro e se apropriar do benefício da conveniência. Ele escolhe a conveniência. Por quê? Porque isso reforçava, alimentava os interesses de Pilatos. Amém? Estamos juntos? Hoje nós vamos continuar falando agora dos culpados. E eu queria começar falando sobre os líderes judaicos. Abra o Evangelho de João, por favor, capítulo 19. Eu ainda estou meio sob efeito da conferência, irmãos, no fim de semana. Então pode ser que alguma coisa sofra variação aqui. Ai, ai. Sem contar o cansaço, né? O cansaço, meu Deus, estou com uma ressaca. João 19, a partir do verso 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima fiquei cego, gente, cadê o texto aqui, meu Deus do céu? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem havia entregado Jesus a Pilatos? Os líderes religiosos judeus. Continue a leitura. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César.
Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Então nós temos aqui uma acusação seríssima. João faz questão de registrar que se Pilatos era culpado, os líderes judaicos eram mais culpados do que Pilatos. Então nós começamos por Pilatos. Mas segundo o testemunho bíblico, Pilatos era um jovem, perto daquilo que os líderes religiosos dos judeus haviam feito. Você consegue entender isso, irmãos? E por que eles fizeram isso com Jesus? Quem pode me ajudar? Por inveja? Por inveja, irmãos? Quem concorda? Por inveja. Por que por inveja? Porque Jesus tinha o que eles desejavam ter. E o que eles desejavam ter? A autoridade. E Jesus não desejava ter a autoridade. Jesus era a autoridade. Sabe qual é o grande problema dos líderes religiosos? É que eles se movem por aquilo que eles desejam ter, e não por aquilo que eles são. Quer ver uma coisa? Se você deseja ser um grande líder, você vai fazer coisas que tornem você grande, naquilo que traz reconhecimento. E aquilo que traz reconhecimento, que te torna grande, está ligado àquilo que as pessoas podem medir do lado de fora. Então toda a sua estrutura de desenvolvimento no ministério vai ser baseado em estratégias que trazem crescimento para que você seja visto como grande. Quantos estão aqui? Está entendendo isso? E qual que é o problema? O problema é que o Senhor Jesus não tem problema nenhum com alguém que deseja ser grande no ministério, desde que essa pessoa seja o servo de todos. Agora preste atenção, existe uma grande diferença, irmãos, entre desejar ser grande e ser grande. Porque quando você é grande no ministério, você serve por causa do que você é, e não por causa do que você deseja ser. Porque o maior no reino de Deus é aquele que serve os seus irmãos. Jesus tem problema com alguém que deseja ser o maior? Não. Jesus pode tornar cada um de nós aqui maior, de repente. A partir do quê? A partir daquilo que somos. Qual é a diferença entre o que deseja ser grande e o que é grande? É porque o que é grande serve, porque isso é o que ele é. Ele serve porque ele é servo. Mas o que deseja ser grande, ele não serve por causa do que ele é. Ele serve porque ele deseja ser algo. Será que eu posso me aprofundar nisso? Sabe por que você serve e você não se tornou o que você deseja? Porque você serve com o objetivo de ser reconhecido.
você gosta de grandeza. Porque se você serve por causa do que você é, você já seria reconhecido. É uma palavra dura, né? Mas eu tenho 1 ano para cooperar com o ajuste dos irmãos. Se você serve, mas não é reconhecido, você não é reconhecido porque você serve para ser. Se você serve por causa do que você já é, você será reconhecido. Se hoje não fosse necessário você servir para alcançar um posto, você continuaria servindo? Eu respondo, não, você não continuaria servindo. Então servir para você é uma obrigação para alcançar um objetivo. Mas se você alcançar o objetivo, você para de servir. E é assim que fazemos os líderes déspotas que existem hoje na nossa nação. Porque eles só serviam enquanto o objetivo não havia sido alcançado. Então qual era o problema deles? É que eles tinham um desejo de grandeza, de serem grandes. O que eu preciso me tornar para ser achado grande? Servo de todos os meus irmãos. Amém, irmãos? Alô? Da escritura. Uma pergunta. O reconhecimento é a evidência da estatura, não do resultado? Pode-se pensar assim? Sim. É que na verdade o reconhecimento é inevitável quando você é frutos, né? Os frutos daquilo que você é, da consequência da sua essência, são inegáveis. Não é possível negar o que alguém é, mas é possível negar o que alguém faz. Eu descaracterizo, por exemplo, uma das funções mais importantes no mercado de negócios do nosso mundo hoje é a capacidade de interpretar dados. Por quê? Porque eles podem dar conclusões ímpares, de acordo com a habilidade do intérprete. Os números hoje não são mais estáticos, eles falam. Eu os manipulo diante de uma leitura dos meus dados, a levá-los a concluir algo que poderia ser diferente. Então as pessoas mais caras do mercado de trabalho são as pessoas que aprenderam a habilidade de fazer isso. Então, resultado se altera, fruto se reconhece. Se o meu serviço é por resultado, por que não me reconhecem? Porque resultados podem ser negados, mas fruto não. Fruto não tem jeito. Não, depois o irmão assiste a gravação lá. Vocês estão aí, irmãos? Se você trabalha pelo resultado, é porque você trabalha pela sua ambição. Se você trabalha pelo resultado, é porque você trabalha para satisfazer seus desejos. Se você trabalha para satisfazer seus desejos, é porque o teu esforço é para ser o que você deseja. Se você trabalha pelo esforço para ser o que você deseja, você está buscando ser uma coisa que você não é. E se você não é, você não será reconhecido por isso. Ainda que você tenha muitos resultados. Amém? Amém, irmãos? Amém? Quer ver uma loucura que aconteceu no Brasil? No Brasil aconteceu uma loucura.
Ministério apostólico no Brasil foi reconhecido ao longo de décadas, 2 décadas, pelos resultados que a pessoa dá. Há casas ministeriais que reconheceram o ofício apostólico por uma oferta tabelada que a pessoa dava ao líder e pelo número de reproduções que essa pessoa fazia. Então, se a métrica serve para o reconhecimento apostólico, não serve para toda a igreja? Sim ou não? Então, para ser pastor, você precisa ter tantos grupos, tantas células, que você supervisiona. Aí você pode ser pastor? Hã? Tudo com base em resultado. Agora presta atenção. Se o meu foco é o resultado para ser o que eu desejo, eu não posso adulterar o processo. Mas eu não tenho como adulterar o processo que se desdobre daquilo que eu sou. Porque o que eu sou, ainda que eu lute contra isso, vai se manifestar. Vai se manifestar, cara. Pode falar, pastor Fábio. Apóstolo, eu queria só ler um texto para contribuir com essa parte que o senhor está falando, pode? Por favor. Está em Mateus 20, do 20 em diante, está bem no finalzinho, eu vou até o 23. Ele diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E disse-lhe: que queres? Ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentem à sua direita e outra à sua esquerda no teu reino. Se assente a uma à direita e outra à esquerda no teu reino. Uau. Ponto. Olha só o 22, ele começa agora a destrinchar. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizado com o batismo que eu de ser batizado? Dizendo-lhe: podemos. E disse-lhe ele: na verdade, o meu cálice sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles que a quem o meu Pai o tem preparado. Agora ele vai explicar a questão de entrar no reino. Olha que lindo. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para juntos de si, diz: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. O que eu quis explicar? O que eu quero contribuir aqui com o estudo? A pergunta dela era o seguinte: quando eu entrar no meu reino, no seu reino, coloque um à direita e outro à esquerda. Ele diz: olha, o batismo vocês vão ser batizados, top, mas entrar no reino depende de agora eles servir os seus irmãos, porque os gentios eles dominam, mas a eles vão ter que servir uns aos outros. Eu achei isso muito interessante, ele explicando a entrada do reino. Dentro disso que você está falando, eu quero deixar isso com maior precisão. Esse texto ele estava no meu radar. Porque primeiro Jesus termina falando aqui assim, ó, seja servo. Ele não diz sirva. Há um outro texto que diz sirva. Mas nesse texto ele diz seja servo. Ele não está dizendo faça algo, ele está dizendo seja algo. E o texto começa o seguinte: o que é que ela pede? Ela pede para eles não um lugar no reino. É aí que eu quero ser mais preciso. Ela pede para eles uma posição no reino. Quis um lugar, um status. O que ela está pedindo a eles? O lugar de proeminência no reino de Deus. Olha que loucura. É exatamente o que eu estou falando, irmãos. O que eu estou falando é que as pessoas servem como essa mulher, uma mãe, fez um pedido para Jesus. O que ela estava manifestando? O desejo do seu coração. E o desejo do coração do homem normalmente está ligado ao quê? A uma posição especial.
Então Jesus não estava respondendo a uma pergunta de o que eles precisam fazer para entrar no reino, mas o que eles precisavam ter uma posição. Você quer ter uma posição no reino? Então você precisa ser um servo. Olha que lindo, irmãos, porque é contra a cultura. E ele não diz faça, ele diz seja. Você entende isso, Daniel? E o que ela estava pedindo? Exatamente o que eu estou falando aqui que a gente faz. Que os líderes religiosos fazem, cara. O que os líderes religiosos fazem? Eles alimentam na vida da congregação a ambição pela posição. Porque se eu estimular o desejo por uma posição em cada um de vocês, eu vou ter de vocês os seus resultados. Meu irmão, é por isso que há competição dentro da mesma congregação. Porque está todo mundo servindo como ação para alcançar uma posição. E não uma herança. Porque no reino você não recebe posição. Você recebe uma herança. Outro dia a gente fala sobre isso. O reino não promete posição. O reino promete herança. E o que é herança? Provisão para cumprir a missão. O reino não te promete um título. O reino te promete um conteúdo para o encargo. O reino te promete combustível. O reino te promete semente. O reino te promete, irmão, substância espiritual. Herança é o que me torna possível chegar ao meu destino em plenitude. Herança é o que o Pai construiu para Jesus, que fez, que tornou possível com que Jesus consumasse tudo. E a maior herança do reino é o Espírito. Esse é o maior legado que nós podemos receber do céu, é o seu Espírito. Não que não o tenhamos recebido, mas é que é possível ir bem mais fundo. Isso é herança. Amém? Eu quero a herança do reino, mas eu não desejo nenhuma posição. Porque posição fala de subjulgamento. Para ter posição eu tenho que subir sobre o outro. Não existe isso no reino. No reino as posições são para baixo, não são para cima. Quem tem posição? Aquele que desceu mais. Uau! Abra sua Bíblia, em Mateus 27, 18, nós estamos falando sobre a inveja que eles tinham. Obrigado, pastor, esse texto meu Deus, a gente poderia fazer um dia só falando sobre esse texto, que teria conteúdo para isso. Mateus 27, 18, alguém pode ler para nós, por favor? Hoje vai ser pau, irmão. Hoje vai ser 2, 3 horas de ensino aqui. Vi nada. O apóstolo Catra veio aqui, pregou 2, 3 horas. Agora eu sou um reles mortal, não posso. O papai chegou. Pode ler, pastor Fabinho. 27, 18. Pois sabia
que por inveja o haviam entregado. Vamos para a Bíblia, irmãos, né? A gente já especulou aqui, calma aí, vai ler outro texto. Nós já sabíamos por achismo, por especulação, de que o que fez com que eles matassem o Senhor foi inveja. Mas mais do que isso, Janaína, a própria Escritura diz que foi isso. Amém? Irmãos, aqui quem anda com a gente há muito tempo, eu acredito que já acostumou. Nós precisamos ter uma mente bíblica, porque às vezes nós ficamos divagando demais sobre um monte de coisas, e não temos amparo nas Escrituras do que nós estamos afirmando. Amém? Vamos conferir junto com esse texto, Marcos 15, 10. Pode ler para mim também, por favor. Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Ele sabia que por inveja. Quem sabia, irmãos? Jesus. Então olhe para mim. O que leva uma pessoa a se mover pela inveja? Sim, o que mais? Microfone para o pessoal falar, gente. Levantou a mão. O que leva uma pessoa a ter inveja, Janaína? Desejar o que a outra pessoa tem. Muito bom. Desejar o que a outra tem. Quem mais? Rápido, gente. Rápido. Esse miolo aqui hoje está desviado. Alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus? Vai ter. Fala alguma coisa. Vai ter aqui. Hã? Microfone, meu filho. Você pegou a unção doada? Meu Deus do céu. Levanta a mão, gente, por favor. Querer ser aquilo que a outra pessoa é. Querer ser o que a outra pessoa é. Muito bom. Quem mais? Quem mais? Lá no fundão, aqui o bacon, aqui, ó. Possuir o que é do outro. Possuir o que é do outro. Ficar só trocando a palavra e falar a mesma coisa não vale não, tá, gente? Lá no fundão, lá, o Leandro levantou a mão. Pode ir lá, o Leandro levantou a mão. Querer estar no lugar do outro. Isso, muito bom. Lá atrás, o graveto de fogo levantou a mão. Almejar o status da pessoa. Obrigado. Almejar está. Quem mais? Fala alguém diferente aí, gente. O que leva alguém a ser invejoso? Desejar aquilo que não pode ter. Muito bom. Quem mais? Aqui, ó. Lá atrás, no fundão. Ocupar o lugar do outro. Muito bom. Aqui, ó. Sim. Um desvio de caráter. Opa, aleluia, irmão. Aleluia. Aqui na frente. Ver no outro o que a pessoa gostaria de ser. Ok. Aqui, ó. Aqui. Apóstolo, eu li num livro que a inveja é a minha tristeza da alegria do outro. Muito bom. Aqui, ó. Não sei o que o outro é. Eu não sou e por isso que eu sinto inveja. Porque eu vejo no outro o que ele é e eu queria ser. É a mesma coisa que todo mundo tá falando. Palmas para mim. Obrigado, Bia. Natan, fala. Se sentir inferior ou ter uma baixa autoestima. Opa, muito bom. Aqui na frente, aqui, ó. Não se sentir suficiente ou satisfeito com o que é e por isso querer aquilo que o outro é. O José não, José. Eu sim. É o vazio que tem dentro da pessoa. Vazio? É. Explique melhor isso, Zé, por favor. José, olha.
Explique para nós. É fome, pô. Fala, Zé. Não, é porque com a queda a gente ficou fragmentado. E a gente perdeu algo. Por ambição, você deseja ter aquele algo. O fruto disso é inveja. de Muito quem bom. tem. Então, o que leva é a ambição. Que Você leva está dizendo que o que leva a ser é a invejoso é a ambição. Eu acho que tem mais a ver com uma falta interior, com esse vazio que eu falei. Sim. Mas o que leva é a ambição. É a ambição. Foi o que eu falei antes de pegar o microfone. Ok, obrigado. Mais alguém? Sonambulinho. Fala, Sonambulinho. Desgosto provocado pela felicidade alheia. Parabéns, Google. Parabéns, Google. Parabéns. Show, show, show. Peraí. A última, pastora. Eu não sei se já falaram, que eu estava no banheiro. Insatisfação. A pessoa que tem uma insatisfação própria gera uma inveja. Muito bom. Falaram algo semelhante, mas insatisfação muito bom. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Tudo isso faz parte. Mas a raiz de todos os pecados, que inclusive vão nos levar a um deles, a inveja, é o orgulho. Porque as pessoas são invejosas porque elas são orgulhosas. Aqui, ó. Agora me confundiu. Porque a raiz de todo pecado não é a idolatria? A idolatria é uma outra forma de chamar orgulho. A idolatria é uma expressão do egoísmo, e o egoísmo é uma consequência do orgulho, da altivez. O primeiro pecado é o pecado do orgulho, que leva a uma série de outros pecados praticamente intrínsecos a esse, como a idolatria. O que é idolatria? É o orgulho concreto. O que é o egoísmo? É o pecado da idolatria principal. Então, egoísmo, orgulho e idolatria formam a tríade original da queda. Mas o primeiro que dá origem a tudo é o orgulho. Alguns escritores vão chamar de, por exemplo, o egoísmo. Mas o egoísmo é uma terminologia muito moderna para dizer orgulho mais idolatria do meu eu. Aí chamaram isso de egoísmo. Então, se eu pego os escritores, os teóricos de mais sabedoria, digo mais antigos, eles vão trabalhar com a expressão orgulho. É que o orgulho para nós é uma coisa que perdeu um pouco o verdadeiro significado, né? Mas o orgulho é estar em melhor posição, em favorecimento em relação a qualquer outra coisa. Aqui. Agora vai? Então o orgulho ele tem por essência a necessidade de comparar. De comparação. Não? O orgulho, não é relativo a? O orgulho tem a necessidade de sobrepor. Então precisa de comparação para se sobrepor. Não, é competição. Comparação seria uma espécie de caminho para isso. É um caminho, no meio. O orgulho é antes da comparação. Show, beleza. Porque eu posso, só um minuto. Eu posso me comparar e estar satisfeito em ser menos. Ok? Então o orgulho precisa disso, mas ele não é isso. O que eu queria falar não era que o orgulho é a comparação, mas de que isso tá ligado. É sine qua non, entendeu? Isso. Não tem como ter orgulho, porque você falou assim, é sobre uma posição, mas não é só sobre a posição, é a necessidade de estar em relação privilegiada ao outro, sempre acima. Sim. E os outros abaixo. É que, por exemplo, eu posso sentir orgulho em relação a coisas, a criação, não só o outro. Sim.
Entende? Eu posso ter satisfação em domínio sobre, sei lá, por exemplo, o cachorro. E isso pode me fazer orgulhoso, ou pode ser uma consequência do orgulho. Então, o orgulho, nós fomos colocados para revelar a imagem de Deus sobre toda a criação, e não só sobre o homem. O pecado de Adão resulta no pecado contra Eva. Mas ele primeiro é um orgulho que é o desejo de quê? Se sobrepor. Mas ele não tinha como se sobrepor a Deus, então não tem como ser feita exatamente uma comparação nesse sentido. Por isso, se eu atrelo o orgulho à comparação, eu posso deixar escapar a verdadeira essência do orgulho. Legal. É a sobreposição. Sobreposição. Eu tenho a necessidade de ser maior. Se eu tenho material de comparação, ótimo. Mas se eu não tenho, eu posso ser orgulhoso da mesma forma. Você entende isso? Entendi. A pastora levantou a mão, lá atrás também. Apóstolo, lá no texto de Ezequiel fala sobre Lúcifer, né? Sobre o original do pecado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Podemos dizer, lá no versos 17 de Ezequiel 28, fala bem assim: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a sabedoria por causa do seu resplendor. Essa elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, isso poderíamos dizer que seria o orgulho? Orgulho, e é possível que esse texto esteja falando de Adão, exatamente do pecado original. Então, porque fala bem assim, aí lá no anterior, lá no versos, Ezequiel capítulo, mesmo 28, lá no versos, deixa eu achar aqui, porque era perfeitos em teu caminho, está lá no 16, que é um anterior, diz assim, olha, na multiplicação do teu comércio, enseja o teu interior, deixa eu ver, não, foi esse não. Ai, Jesus, cadê? Onde fala sobre a iniquidade? Acha aí. Aqui, no 15, apóstolo, fala assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E depois dessa achar iniquidade dele, começa a dizer o que se achou mais nele, né? Ou seja, o resultado da iniquidade. Pelo menos assim. Sim, a iniquidade é descrita posteriormente. Então, o que o texto faz é descrição da afirmação. Então, o que é iniquidade? Onde a iniquidade começa? Começa justamente no orgulho. Não seria assim, o orgulho por causa da iniquidade? O orgulho é a mãe da iniquidade. Ele é a fonte da iniquidade. Porque alguém que não é orgulhoso não peca. O que é o orgulho? É todo sentimento anticristão que pode existir. É um tipo de orgulho. Só que a gente dá nomes para as várias manifestações de orgulho. Por exemplo, uma pessoa que ela tem complexo de inferioridade é uma pessoa orgulhosa, que se idolatra. Só que a forma dela manifestar isso é pelo sentimento de autocomiseração, mas é, de alguma forma, uma supervalorização de si mesmo. Então ela tem um senso de injustiçada presente o tempo inteiro. Isso é orgulho. Uma pessoa que tem o complexo de superioridade é mais fácil, não é preciso muito explicar isso, a gente já entende praticamente no automático, né? Porque essa é uma manifestação do orgulho clássico. Mas o orgulho que nós falamos aqui na teologia não é o orgulho do dicionário da língua portuguesa. O orgulho teológico tem a ver com essa proposta da queda escrita no Éden. É o nome que se dá a todo aquele processo que houve no Éden. Teologicamente, isso é chamado de orgulho. Então, se eu tento apenas aplicar a definição, por exemplo, do dicionário... o Michaelis. Vai dar a entender? Vai, mas não vai trabalhar toda a profundidade dessa questão. Tranquilo? Tudo bem, irmãos? Óbvio que existem detalhes nisso que a gente precisaria de muito tempo para a gente esmiuçar, né? Alguns vão chamar o pecado original de egoísmo, alguns vão chamar de idolatria, sim, tudo isso se encaixa,
alguns também arriscam a chamar de individualismo, mas na verdade o individualismo já é uma consequência também, porque depois que eles pecam, Adão e Eva se veem como indivíduos separados uns dos outros. Sim, mas isso já é um desdobramento, né? Mas enfim, tudo isso eu quero que vocês entendam que faz parte de uma mesma essência pecaminosa, de uma mesma coisa. O objetivo aqui de dizer orgulho é só ser didático, não é necessariamente estabelecer aqui uma coisa definitiva, imutável, tá, irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Eles eram orgulhosos. No caso deles é fácil entender. Por quê? Era fácil entender. Porque Jesus tinha autoridade que eles não tinham. E por que é mais fácil entender? Porque eles ambicionavam, desejavam? Não. Porque para eles alcançarem a autoridade que Jesus tinha, era só eles se submeterem. Por que eles não se submetiam? Porque eles eram orgulhosos. E quando você é orgulhoso e não se submete, o que você faz? Você caça a unção do outro. Qual é o desafio, por exemplo, de igrejas que creram nos 5 ministérios aqui, viverem os 5 ministérios aqui, no dia a dia? Orgulho. Orgulho, cara, por quê? Porque você não se submete à unção do outro, e como você não se submete, você caça a unção do outro, você persegue. Por exemplo, no Brasil hoje, irmãos, vocês sabiam que há uma competição apostólica? Não era para haver, na verdade, uma submissão mútua? Cada apóstolo verdadeiro aprender com o outro que é verdadeiro também, para que eles pudessem construir uma rede de cooperação e assim a igreja de Jesus no Brasil amadurecer com cada mais afinco, com mais velocidade e alcançar ainda mais os não alcançados, gente. Mas eu já sentei com um irmão apóstolo que tem uma unção apostólica, que ele disse: se você caminha em aliança com esse apóstolo, eu não tenho como caminhar com você, de forma nenhuma. Eu perguntei, por quê? Ele falou, porque eu não tenho como exercer autoridade sobre alguém que já está alguém exercendo autoridade sobre. Até entendi na lógica estrutural e institucional, mas o ministério apostólico não é um ministério da instituição. Ele é um ministério selvagem. Não deve ser domesticado, não deve ser domado, não pode ter compromisso com a coroa, tem que ter compromisso com o rei. Você entende a diferença? Então, quando eu encontro um apóstolo, por exemplo, igual o nosso irmão Wilson, que veio aqui nos servir, ele tem várias peculiaridades, mas é um encargo legítimo, genuíno, que nos acrescenta, nos edifica, nos entesoura, que nos acrescenta, aperfeiçoa, não dá nem para contar. Então eu preciso me submeter a essa autoridade, e eu não estou falando de subserviência, de subjugamento, de inferiorização, eu estou falando de honrar a unção, de honrar a graça de Deus, de honrar a medida de Deus na vida uns dos outros. Pode falar, jovem. Não, a minha pergunta é sobre a relação entre, por exemplo, Hebreus vai descrever no capítulo 5, Jesus se submetendo, e por isso tendo autoridade. E o que deu a ele a autoridade? A submissão. Obrigado, meu universitário. É que o que eu ia falar, mano, sobre a importância da interdependência, no caso pra gente, na prática. Cara, no reino de Deus só cresce quem desce, não cresce quem sobe, cresce quem desce. Qual era o problema deles? Jesus tinha o que eles desejavam, mas não tinham, e a única coisa que eles precisavam fazer para ter, era descer.
E ao invés de descer, eles disputavam. Eles passaram a caçar Jesus. Se você ler o Evangelho de Mateus todinho, em sequência, você vai perceber que é nítido o momento em que Jesus infringe o sábado. Dali em diante, o evangelista faz questão de usar a linguagem que eles procuravam uma ocasião para pegar Jesus, cara. E como é que é o nome disso? Caçar. Eles estavam caçando a unção de Jesus. Meu Deus, irmãos, isso aconteceu lá com os judeus? Isso está acontecendo agora, está acontecendo hoje. Isso agora é presente na vida da igreja nos nossos dias. Quando eu não submeto, e presta atenção aqui, irmãos, para me submeter à unção que um irmão carrega, não significa que ele é maior do que eu, e eu não preciso encontrar pessoas maiores para me submeter. Por favor, irmão, nós temos que acabar com essa desgraça que entrou na igreja de hierarquia. Eu não submeto ao Zé porque ele é maior ou menor que eu. Eu me submeto naquilo que ele tem autoridade, não importa se ele é maior ou menor. Porque a unção no singular, a unção verdadeira, nós usamos essa palavra assim, mas sendo mais radical, ela só poderia ser usada para o Espírito Santo. Então a verdadeira unção é o Espírito Santo. O verdadeiro ungido é Jesus. O ungido, Jesus, a unção, o Espírito Santo. Então, irmãos, quando eu me submeto à unção que o irmão tem, se no reino de Deus ele tem um encargo pequeno, não importa. Se é legítimo, coopera, porque ele tem uma função no corpo. Amém? E como é que nós vamos então manifestar a unção no singular, o Espírito Santo? Juntando todas as nossas unções. Para juntar todas as unções num lugar só e derramar de balde, o que a gente tem que fazer? Nos submetermos mutuamente, nos sujeitarmos mutuamente. Amém? Você crê nisso? É isso, cara. Vamos acelerar para a gente concluir só essa parte pelo menos hoje. Meu Deus. Jesus amado. Uma série que era para ter uns 10 ensinos, não tem 10 meses. Vamos lá, eles eram orgulhosos. Segundo, nós já vimos, o motivo da revolta deles era uma disputa por, o que a gente já viu? Autoridade. Autoridade. Eles desejavam posição, mas para ter posição você precisa ter autoridade que confere posição. Então eles disputavam com Jesus a autoridade que Jesus tinha, porque se eles tivessem a autoridade que Jesus tinha, eles alcançariam a posição que eles desejavam. Amém? Porque quando você tem autoridade, você não precisa desejar a posição. A autoridade que você tem te leva à posição que o Senhor quer que você tenha. E para ter a autoridade que eu preciso desenvolver, eu preciso me submeter. Aleluia, irmão. Se a gente entender isso, nós vamos ser uma igreja que faz aquilo que Jesus quer. Estamos juntos? Agora, qual é o problema que eles tinham com Jesus? Primeira coisa que nós vimos, eles tinham inveja. Como nós percebemos que eles tinham inveja? Eles eram orgulhosos e eles disputavam a autoridade. Abre aí Mateus 11, eu gosto desse texto. Mateus 11, 28. E aí a gente vai passar para o próximo ponto. Vamos lá? Alguém? Quem pode ler esse texto, por favor? Para a gente fechar essa questão da inveja.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, tudo girava em torno de algo. De que Jesus era quem tinha a autoridade para fazer e ser aquilo que eles desejavam. E se você ler esse texto completamente, nós podemos encontrar o quê? O motivo pelo qual as pessoas se cansavam. E se nós lermos tudo, o que a gente vai descobrir? Que as pessoas se cansavam por causa da religiosidade. O que Jesus está dando? O remédio para o que eles davam. E o que eles desejavam? Ter o que Jesus tinha para dar. É louco isso, né? Depois você lê, Daniel, em casa, é isso? Leia para você ver o texto completo. Bom, agora nós vamos falar sobre o problema, e aí a gente está caminhando para o fim. Qual que era o problema que Jesus causava entre eles? Primeiro, Jesus era insubordinado a eles. E por que Jesus era insubordinado a eles? Porque eles não tinham autoridade. Escute, Wagner, Jesus não era insubordinado à Torá. Eles acusavam Jesus disso. Jesus era insubordinado a eles. E às leis deles, não a lei de Deus. Jesus nunca quebrou um mandamento. É que eles haviam transformado a lei de Deus em suas leis. Escute uma coisa, irmão. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Sabe quando é que a gente precisa adulterar as leis? Manipular as leis? Quando a gente não tem autoridade. E sabe quando é que a gente não tem autoridade? Quando a gente não vive aquilo que a gente diz ser o princípio. Cara, um dos pontos mais altos da nossa conferência nesse fim de semana, eu anotei, foi quando o apóstolo Wilson disse que a igreja brasileira é especialista em banalizar expressões. E ele disse que como nós fazemos isso, falando muitos, usando algumas palavras, mas não vivendo isso. Ele disse que, por que se torna banal? Porque uma palavra que não sai da nossa boca, da nossa linguagem no dia a dia, mas que por não viver a gente suga, ele usou a expressão suga a autoridade que há naquela expressão. Por que eles precisavam alterar as leis? Porque eles haviam sugado a autoridade da lei de Deus. Então eles criaram a partir da lei de Deus um ajuste pequeno, mas que fazia eles se encaixarem. Por que acontecem adulterações no propósito eterno? Porque os homens estão vivendo sem autoridade. Cara, quando você tem autoridade, você não precisa alterar as coisas. Por quê? Porque você está dentro delas, você está encaixado nelas. E onde é que está a verdadeira autoridade de um homem de Deus? Na palavra. Então, eu me sujeito, e o que tem autoridade não sou eu. É a palavra a qual eu estou sujeito. Então, o que é autoridade? Escute isso. A autoridade é um encapsulamento da vida. Escute, se esse microfone tem autoridade, o que significa? É que ele vai ser protegido por um
Uma redoma. Redoma é uma palavra ruim, você viajou. O invólucro é que eu queria usar uma palavra mais prática. Uma embalagem. Obrigado, olha isso. Isso é um mestre profético. Uma embalagem. Então eu vou pegar esse microfone e vou pôr ele numa embalagem. O que garante que o microfone chegue e faça o que ele tem que fazer é a embalagem. Então preste atenção. Quando eu me submeto a uma palavra, eu entro dentro dela, ela me engole. Como a baleia, ou o peixe grande, engoliu o profeta de Deus, irmãos, e jogou ele. Por que o peixe fez aquilo? Porque o peixe estava obedecendo uma palavra de Deus. Então escuta isso. A autoridade não é fazer algo para que eu seja visto. A autoridade é ser carregado pela palavra a qual me sujeitei, para que ela se cumpra. Então o que é um homem de autoridade? É um homem no qual as palavras de Deus se cumprem e que através dele elas fazem o que elas foram enviadas para fazer. Sim. Então ele está dentro de uma embalagem. Qual é a embalagem? É a própria palavra que ele recebeu. Então o que te protege também é o que te faz cumprir a missão. Então o que eu libero? Eu libero o que me envelopa, o que me embala. Você entende? Então ao mesmo tempo que a palavra é o que você tem por dentro, a palavra é o que você tem por fora. E como que é o nome desse negócio que faz palavra dentro e palavra fora? A autoridade. O que é autoridade? É alguém que tem palavra dentro e palavra fora. Por que Jesus era impactante? Porque tinha hora que o que operava nele era só palavra fora. A gente nunca viu ninguém assim. Era o que as pessoas falavam. Nós não conhecemos ninguém que tem essa autoridade. É porque eles haviam alterado a palavra de Deus. O que os líderes religiosos tinham? Eles tinham poder. Por quê? Porque poder é conferido por posição. A autoridade é conferida por submissão. Irmãos, vocês estão entendendo? Parece que vocês se perderam aqui no que eu estou falando. Vocês estão comigo? Poder emana de posição. A autoridade emana de submissão. Então por que aqueles homens eram ouvidos? Porque eles tinham poder. Qual era o poder deles? A posição que eles ocupavam. Sumo sacerdote, escriba, rabi. Pode falar. Ô AP, eu fiz uma anotação aqui e eu queria te perguntar se é errado ou certo afirmar isso. Errado não é querer crescer. Errado é querer criar estratégias, planos, ou querer se mostrar para se tornarem dignos. Porque crescer em Deus é se submeter e não merecer, ou seja, a meritocracia é quebrada nisso. Tá certo, tá ótimo, tá top. Muito bom. Para a gente concluir, então, Jesus era insubordinado à palavra? Jesus era insubordinado a eles e às leis deles. Qual era a diferença entre Jesus em relação à lei e eles? É que Jesus estava submisso à lei e eles estavam alterando a lei. Porque ele causava problemas sérios no ministério daqueles homens? Porque Jesus questionava e condenava suas tradições e comportamentos. E por que, preste atenção, irmãos, nós estamos concluindo. Por que Jesus questionava e condenava a tradição e os comportamentos daqueles homens? Porque Jesus era um revolucionário.
Sim ou não? Não! Porque Jesus queria chamar a atenção para si. Porque Jesus desejava ser reconhecido como um líder. Então por que Jesus questionava e condenava as suas tradições? Porque Jesus não ambicionava, não desejava nada. Jesus era o que ele deveria ser. E quando você é o que você deveria ser, as pessoas ficam constrangidas com você, elas ficam incomodadas com você, porque as pessoas são fragmentadas e elas ficam evidentes, porque lhes falta autoridade. Onde está a verdadeira autoridade? No ser. Você está entendendo isso? Irmãos, a mensagem da cruz mostra um homem inteiro. Um homem inteiro traz perseguição sobre si. Um homem inteiro traz a condenação para ele. Um homem inteiro traz o martírio como um imã. A declaração de João 12, e ele será levantado e atrairá, Jesus diz dele mesmo, atrairei todos a mim mesmo. Isso é a prova da sua integridade, inteireza. Pode falar. AP, é interessante, né, você falar isso, porque normalmente quem é fragmentado tem problema com quem é íntegro, né? Com quem é inteiro, e se fragiliza por aquilo que ouve, pela simplicidade com que o outro diz, né? E Jesus muitas vezes ele afirmou quem ele era e deu provas de quem ele era, né? Quando ele diz: perdoados estão os teus pecados, e eles arrasou, né? Aí ele, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta tua cama e anda. Ou seja, ele dizia exatamente quem ele era, quem ele deveria ser, e dava demonstração de poder para isso. E isso assusta. Totalmente. Porque eles estavam diante de pessoas que desejavam ser, mas não eram. Exatamente. Isso é doido, né? Vale a pena a gente continuar medindo isso, né, irmão? Quando você é um homem de oração, você não precisa falar sobre isso, porque você é. Só que quando você é, e você está com gente que não é, as pessoas que não são, ficam constrangidas na sua presença. Não é necessário... Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, segundo ponto, porque Jesus causava problemas sérios. Ele questionava e condenava as tradições e comportamento deles. Mas ele fazia isso porque ele era intencional? Não. É porque ele simplesmente era. Terceiro, Jesus os acusava assim. Então Jesus também os acusou. Isso tem a ver com o encargo profético de Jesus. Jesus os acusou. E, na percepção deles, Jesus praticava o quê? Heresias. Então Jesus era um acusador deles, porque ele denunciava a eles o estilo de vida deles, o pecado deles, a manipulação deles e toda a podridão que havia naqueles homens. E além disso, Jesus vivia de um jeito que poderia ser considerado herético. Ele ensinava coisas que eram consideradas heresia. A gente precisa tomar cuidado, né, irmãos? Nem tudo que parece ser heresia para os religiosos é heresia de fato, né? E para a gente finalizar, o problema que Jesus causava, o principal, Jesus era Senhor do sábado. Esse cara está pensando que é maior do que Moisés? O que esse cara está achando que ele é? E Jesus é Senhor do sábado.
Você acha que está bom? Acabou aí? Acabou nada, irmão. Ele pega e chama Deus de seu Abba. Meu Deus. Aí tá quebrando. Então chega um cara que os acusa e pratica heresia. Não se submete a eles e às suas leis. Os questionava. Os constrangia nas suas tradições e costumes e comportamentos. Esse cara é o nosso problema. Então Jesus se tornou o principal problema. Para finalizar, eu queria ler 2 textos com vocês. Porque Mateus, que é a principal fonte dessa nossa parte dessa série, porque Mateus é quem mostra melhor a interação entre os líderes religiosos e Jesus no seu ministério. Então, irmãos, preste atenção. Eu queria ler 2 textos que mostram como Jesus começou e como Jesus terminou, para vocês terem ideia. Talvez você nunca percebeu isso, o quanto é sério. Mateus 2:13. Quais foram os 2 tipos de gente que, no geral, condenaram Jesus e mataram Jesus? Judeus e os romanos. Olha como começa a vida de Jesus. Mateus 2:13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmãos, por que Herodes decidiu matar todas as crianças na época do nascimento de Jesus? Porque a profecia era de um rei. E o que Herodes pensou? Um rei entre os judeus pode suscitar uma revolta contra Roma aqui nessa terra. Resumindo a história, se eu mando matar uma pessoa porque é possível que ela seja um rei, o que eu sinto por ela? Inveja. Imagina o nível de loucura de uma pessoa que é um rei estabelecido num povo de domínio mundial, global, mandar matar os meninos de 2 anos numa província. O nível de loucura que envolvia a vida de Jesus e o tipo de choque que a vida de Jesus causou por causa do que ele era e representava. 2 anos de idade para baixo, manda matar todas as crianças. O que moveu Herodes? A inveja. Agora vá para Mateus 27. Esse é um dos textos sobre esse assunto mais incríveis da Bíblia. Mateus 27. Nós vimos então como Jesus nasceu e o que ele sofreu ao nascer. Perseguição de Roma por inveja. Agora vamos ler no capítulo 27, verso 20. Mas os principais sacerdotes, agora não está falando mais de Roma, está falando dos líderes religiosos. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Como Jesus começa? No início da sua vida, perseguido por Herodes, movido por inveja. Como Jesus é morto no final da sua vida? Perseguido pelos sacerdotes por causa da inveja. Você está aí? Irmão, preste atenção. A inveja é um vírus silencioso
que, como semente, cai em terras e se reproduz. E eu queria concluir falando sobre isso. Qual é o tipo de terra, solo fértil para o nascimento, o crescimento, a multiplicação da inveja? A falta de autoridade. Só tem inveja gente que é desprovido de autoridade. E quem é que vive, mas não tem autoridade? Quem não se submete. Eu fui lá na conferência, eu trabalhei na cozinha lá, mas eu tive um problema de relacionamento. Acho que esse irmão falou assim comigo de uma forma muito bruta. Te magoou? Magoou. Por quê? Porque você não tem autoridade. E por que você não tem autoridade? Porque você tem dificuldade de se submeter. Quais são as pessoas, e voltando à conferência, que são ofendíveis? As pessoas que são ofendíveis são aquelas que não têm autoridade, irmãos. Porque queriam fazer Jesus rei quando ele manifestava o poder de Deus. O que ele fazia quando queriam fazê-lo rei? Nada, ele continuava sendo exatamente a mesma pessoa que ele era, porque ele não estava vivendo a partir de um desejo, mas de uma realidade. E que quando tentavam diminuir Jesus, ofender Jesus, machucar Jesus, o que ele mudava? Nada, ele continuava sendo o mesmo. Por quê? Porque Jesus vivia a partir da sua autoridade. Eu fui servir lá, acho que esse irmão falou de um jeito que ele quis me humilhar, ele quis me envergonhar na frente de todo mundo. O que levou ele a fazer? Eu não sei, mas o que levou você a sentir, eu estou dizendo, é falta de autoridade. Não se preocupe com aquele que te ofende, se preocupe com aquele que é ofendido, que no caso aqui é você, sou eu. A nossa preocupação nunca pode ser com aquele que nos ofende. A nossa preocupação precisa ser com aquele que se sente ofendido. Como é que eu vou curar o ofensor? Recebendo a ofensa num lugar de autoridade. Pai, como nós começamos a semana passada, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quem é que pode fazer essa oração? É gente que está curando aqueles que o ofendem, porque a ofensa deles não lhe toca, porque ele vive a partir da sua autoridade. Nós precisamos nos curar, nós precisamos ajustar uns aos outros, nós precisamos anunciar o Evangelho ao mundo, à nossa cidade, a outros países, em lugares que o Evangelho ainda não foi. Nós precisamos nos edificar mutuamente. E o que olharmos para o que aconteceu entre Jesus e os líderes religiosos nos faz um convite severo, urgente, de nos submetermos mutuamente, para vivermos a partir de uma vida de autoridade. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Por que os líderes religiosos mataram Jesus? Porque ele morreu. Porque eles tinham inveja. Porque eles tinham inveja? Porque Jesus tinha autoridade. Só que Jesus nasceu e morreu sob um contexto só. Inveja era o dia a dia da vida de Jesus, do seu nascimento, a sua morte. Nós nos preocupamos bastante, pra caramba, com gente que nos ofende. Mas esse foi o contexto da vida, do nascimento, do crescimento, da vida, do ministério e da morte do nosso Senhor. Então, irmão, se nós queremos crescer em um ano, deixar de ser ovelha para ser cordeiro, se acostume a viver debaixo da pressão da ofensa, sem permitir que a ofensa te toque.
Então quer dizer que eu preciso me proteger contra pessoas ofensoras? Não. Tua mulher te ofende. Teu marido te ofende. E você vai se proteger deles? Não tem como. Teu filho te ofende. Teu pai te ofende. Então o que você precisa ter? A autoridade. O Senhor Jesus nos abençoe em nome de Jesus.